Um minuto. Certinho? Não? Então vamos. Olá pessoal, tudo bom? Bom também. Pessoal, boa noite primeiramente. Estamos aqui hoje com mais uma live tratando de din-din, pessoal, dinheiro, com o nosso excepcional, uma lenda também, consultor financeiro, Marcelo Fioravante, que vai falar pra gente a respeito do dinheiro, a respeito da nossa saúde financeira pandêmica e pós-pandemia, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer questionamento e perguntas que vocês podem fazer, façam pelo 941878499. Deixa aí a sua pergunta, os seus questionamentos, que nós estamos às suas ordens. A sua saúde financeira pós-pandemia. Estamos aqui com o Marcelo, o grande Marcelão. Agora, ó, tirando, tudo direitinho. Como vai? Boa Então, noite. por favor, dá uma comentada aí, uma explanação do seu trabalho que nós estamos propondo para hoje, Marcelão. Beleza, boa noite. Obrigado, Macruz, primeiro pelo convite. Obrigado a toda a audiência que nos acompanha hoje. Pois bem, eu estou no ramo da consultoria financeira. Eu trabalho com as empresas familiares e faço também trabalho nas finanças pessoais, né? Qual que é a minha pretensão? É tentar fazer com que a relação que você tenha com o seu dinheiro seja a mais saudável possível. Porque as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com o seu dinheiro e a minha pretensão justamente é essa, né? Pretensão essa que não passa jamais por falar em fórmulas mágicas, em guru, trabalho mágico. Isso não existe. Não existe milagre quando a gente fala de finanças. Existem algumas metodologias e eu gostaria de estar hoje comentando com você sobre isso aqui. É um imenso prazer. Eu digo também, Marcelo, que essa palestra é para mim, tá? Que eu também tenho que aprender a mexer com dinheiro. Tenho certeza que é para você também, pessoal. Nesse momento de pandemia, talvez não todos, porque alguns estão ganhando muito dinheiro, né? Porque o dinheiro não some, mas outros que são, na minha opinião, a maioria, estão realmente sangrando nesse momento. Vamos lá, primeira pergunta para você, Marcelo Fioravante. Marcelo, em tempos normais, sem pandemia, qual a importância de ter uma boa saúde financeira? Vamos lá. Não se sinta só, viu? A grande maioria das pessoas tem esse raciocínio também. Vamos lá, ter uma boa saúde financeira. Tem várias benesses de ter uma boa saúde financeira. Primeira é a sua saúde orgânica. Pensa comigo, se você não tem uma boa saúde financeira, quanta gente não cai num psiquiatra, num consultório de cardiologia, acaba infartando por problemas com o seu dinheiro. A gente não tem essa boa estrutura, a gente acaba tendo esse problema com a sua saúde. Agora vamos falar um pouco mais do dinheiro, né? Crédito, se você não tem uma boa saúde financeira, você certamente vai ter dificuldade para tomar crédito. Você vai querer fazer algum investimento, algum financiamento, a sua saúde financeira meio claudicante vai complicar. Empregabilidade, muita gente não te dá emprego, infelizmente é um fato, você não sabe cuidar do seu dinheiro, vai cuidar do dinheiro da minha empresa. Novos negócios, você quer ser empreendedor, também entra na parte de financiamento. E por fim, não menos importante, o casamento. Casamento? Tem muito casamento que termina por causa de uma má administração financeira. Embora tenha um amigo que falou assim, por que você não me disse antes? Eu tinha acabado com a conta antes. mas é um fato. Então o casamento também tem essa pegada. Então tá bom. Olha, pessoal, mais uma vez eu digo, é um momento importante para todos nós sabermos um pouco mais sobre a questão do dinheiro, pessoal. A saúde financeira, estamos resumindo, é um termo técnico, é o din-din. Nós estamos aqui com o Marcelo Fioravante, que é um expert nesse assunto. Me permita um detalhe, Macruz? Claro. A gente tem 3 momentos muito importantes para falar de saúde financeira, que é um tripé, que eu costumo dizer. Isso acho que norteia toda a nossa conversa. Eu acho que é muito oportuno eu comentar. 3 coisas muito importantes para a gente falar de saúde financeira. É a primeira, definir metas financeiras, isso é muito importante. Estruturar-se financeiramente, qual que é a sua estrutura familiar financeira e, por fim, um orçamento. Rapidamente, se me permite, vamos lá. Metas financeiras, ou seja, o que você pretende? Não adianta você começar um trabalho qualquer e não saber onde você quer chegar. Seja quitar uma dívida, seja comprar um carro, seja fazer uma viagem, qualquer coisa. Você precisa definir o que, quando, como, quais os recursos que você precisa angariar para chegar naquele destino final. Se você não tiver um destino bem definido, é como o seu GPS. Você não coloca o destino final, você vai ficar patinando para todo canto. Estrutura familiar financeira, o que isso é importante?
Eu aposto que você deve ter pontos fortes e fracos se eu perguntar da sua saúde financeira. Você é mais fracos do que fortes. Mas você não percebe. Quais são pontos fortes que você, inclusive, precisa melhorar? Se você tem uma pessoa engajada, se você é uma pessoa que é poupadora por natureza, tem pessoas que são poupadoras por natureza. Não estou falando em avarento, tá? Tem pessoa que é avarenta, que quando tira a nota de 50 do bolso, a oncinha faz assim, está tão escuro ali, ela fala, o que aconteceu? Não é isso. É usar o dinheiro com inteligência, com parcimônia. Tem muita gente que usa de maneira muito esbanjadora, né? Então, são pontos fortes, são pessoas que buscam receitas extras, não se contentam de ficar o dia a dia parado, vão trabalhar à noite, e tem mais, são pessoas resilientes. Nesse momento de pandemia, por exemplo, a resiliência foi muito importante. Eu não posso atingir meu objetivo na data que eu programei, então eu vou tirar o pé, eu vou adiar a data. Isso é muito importante. E é uma questão exata, né? Eu sou de humanas, para mim números é complicado. Você tem que ter isso palpável, na mão, anotadinho mesmo, né? Não dá para estar na rede, né? Na nuvem, né? É isso que eu vou chegar no terceiro ponto. Você vai ver que eu vou falar de orçamento com você. E que é ponto negativo? Vê se você identifica. Pessoas, às vezes, esbanjadoras, consumistas, que tem como melhor amigo o cartão de crédito. É o meu BFF, sabe? O cartão de crédito. Aquele chip que tem, sabe, no cartão hoje, é Bluetooth com o seu cérebro. Compre. Não é assim. Tem que usar o seu cartão. É uma ótima invenção, mas tem que usar com inteligência, né? Então, e são pessoas refém do status. Meu vizinho compra, eu compro também. Meu cunhado troca o carro. Não é bem assim. Você tem que ver com a tua renda. Então, falei de meta, falei da sua estrutura particular e vou falar o terceiro, que é a criação de um orçamento. Essa é a parte mais técnica, tá? E não vou me alongar muito, mas é importante que você saiba. Estamos aqui para isso, fica à vontade. Vamos lá. Você precisa entender que você tem que fazer um orçamento jamais mensal. Você tem que fazer um orçamento anual. Por que você fala mensal? Eu ganho um pouquinho mais no determinado mês e gasto menos naquele mês, porque tem despesas que tem mês que você gasta menos, sim. Você acaba se iludindo que sobrou um dinheirinho na conta. No mês seguinte, aquelas contas que não tinham, por exemplo, em janeiro ou fevereiro, começam em março. Ou você é um cara que recebe comissionado, você vai ganhar menos um mês e mais no outro. Então você tem que ter, por isso que eu falo, o orçamento tem que ser anual. As suas receitas, divida por 12, uma média, bata um número lá em cima. Aí tem as despesas. Tem despesas que são fixas, aquelas que a gente conhece todo mês. E a gente consegue ter uma noção. Água, luz, telefone, a compra do mês. Tem coisas que você já sabe quanto você gasta. Mas tem despesas, Macruz, que eu classifiquei, eu chamo elas, um conceito meu, de despesas de estação. Como as despesas do sazonal, né? Por exemplo, alguém se lembra, por exemplo, de deixar um pouquinho mais de dinheiro para gastar em dezembro, porque tem festas? Em outubro, quem tem criança em casa, em março, porque tem Páscoa, chocolate caro pra caramba na época. No começo do ano que tem IPVA. IPVA, IPTU, matrícula. Coisa do pessoal da molecada que é... Mensalidade escolar. É isso. Então, é muito importante que a gente tenha muita atenção com essas despesas e elas sejam rateadas ao longo do ano. Porque senão você vai ter momentos que você vai quebrar. E as despesas extraordinárias, né? Que é, às vezes, um chuveiro que queima, ou às vezes é um remédio um pouco mais caro que você precisa comprar. E nisso você fala que tem que guardar um pouquinho de dinheiro. Tem que sempre ter guardado. Eu falo dos 3G, tá? É o quanto você ganha, quanto você guarda e quanto você gasta. Não é à toa que eu coloquei o guarda em segundo. Porque, dica, hein? Usem o guardar. Tente fazer um boletim interno. Começou o mês, um tiquinho do seu dinheiro, depois de feito um orçamento, tenta fazer um boletim interno, que eu costumo dizer. Um dinheirinho guardado todo mês um pouquinho para você. Tem um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala muito que tem que guardar 10% do que você ganha. Eu não vou entrar nisso porque hoje nós estamos falando de uma outra realidade. É até absurdo falar hoje que muita gente não consegue fazer isso. Mas aquilo que você acha que você pode guardar, não tem pouco, hein? Em dinheiro não existe pouco, você tem que pensar em guardar sim um pouquinho do seu dinheiro. Então é os 3G. Ganha, guarda, gasta, aí você ganha o quarto G, que é o gerenciamento do seu dinheiro. Aí você está com o jogo na mão, as cartas estão na sua mão. Eventualmente no mês você percebe que vai ter um problema, tira o pé, você antevê resultados. É fantástico isso. Pessoal, olha, está sendo sensacional. Tenho certeza aqui que todo mundo nesse momento está com um pouquinho de dificuldade, para não falar muita dificuldade financeira. Então dá uma olhada com calma, nos analise o Marcelo que ele está falando, que eu tenho certeza que vai ser de muita contribuição para nossas vidas nesse momento de pandemia. Não esqueça que quem quer fazer uma pergunta, no Zap 941-878-499, valeu? Mais uma pergunta, seu Marcelo Fioravante, mais uma pergunta. Diante do cenário imprevisível e do futuro incerto, a organização financeira e o consumo consciente tornam-se ainda mais importantes? Vamos lá.
Eu gostei da pegada, porque assim, o cenário sempre foi imprevisível e o futuro sempre foi incerto. É que agora que a gente se deu conta o quão imprevisível e quanto é incerto. Precisou a gente ter uma hecatombe, né? Te cortando, então eu posso dizer assim que a gente está nesse momento hoje porque a gente merece mesmo. Não vou falar de merecimento. Não falar de merecimento. Não. Mas porque a gente não guardou. A gente não guardou um dinheirinho, né? É verdade assim, a gente sempre esteve refém da sorte. E o fato é, a gente está sempre refém mesmo. Quantas coisas podem acontecer que nós nunca tivemos algo em proporções tão grandes? Crises sempre ocorreram, problemas sempre existiram. É que agora pegou todo mundo. E isso, de uma certa forma, deixou todo mundo muito assustado, né? Então, o que eu digo, né? O cenário é sempre incerto e o futuro também é imprevisível. Mas o que eu sugiro, né? A gente pode sempre pensar em consumir da maneira mais adequada, viajar pode, a gente sempre pode fazer isso, talvez não seja no tempo que você quer. A gente precisa sempre calcular o momento certo disso acontecer. Repare, Fran Cruz, cuidar da alimentação é importante. Só que a gente só dá conta de cuidar da alimentação quando você passa por um problema de saúde. Fazer exercício sempre foi importante. Fica gordo, né? Fica gordo aí. Fazer exercício também sempre foi importante, mas a gente só lembra disso quando passa por um problema de saúde. A gente precisou ter um problema financeiro absurdamente gigante que pegou todo mundo para perceber o quanto é importante a saúde financeira. A saúde financeira ela é importante sempre, que agora a gente está dando mais valor a ela. Maravilha. Mais uma vez, pessoal, perguntas no 941-878-499. E preste atenção, pessoal, nesse momento tenho certeza que todos aqui podem e muito melhorar a sua vida financeira, como eu. Nessa pandemia, tudo ficou diferente, Marcelo. Eu vejo por 3 cenários diferentes. O empregado que teve seu salário reduzido, olha aí, pessoal, deve ter muito. O comerciante e o empresário que não pode vender, também deve ter muitos aqui. E por último, aquele que perdeu o emprego. Então, a primeira pergunta que eu faço, Marcelo, é como a pessoa que teve o seu salário reduzido pode se organizar nesse momento pós-pandemia? Legal. Repare como faz sentido agora aquele primeiro diálogo que nós tivemos lá. Metas definidas, conheça você mesmo e tenha o seu orçamento muito bem definido, né? Se você tem isso, pelo menos um pouquinho rascunhado, já começa a facilitar. Vamos lá. Vamos começar pela que a pessoa que teve o salário reduzido. Primeiro, é o óbvio, né? É o aperto de cintos, né? Se eu consigo cortar algumas coisas que não são imprescindíveis na nossa casa, tanto melhor. É óbvio que vai chegar uma hora que eu não tenho mais onde cortar. E aí urge a necessidade emergencial de sim buscar receitas extras. O que é uma receita extra? Como eu disse lá atrás, se você ser uma pessoa de boa empregabilidade ou não, você pode tentar angariar um salário um pouco melhor no momento que isso retomar, ou buscar receitas extras. O que é isso? Você sabe falar inglês bem? Você conhece xadrez? Você sabe tocar violão? Por que não tentar fazer disso uma renda extra no terceiro período? Eu sei que não é tão simples quanto parece, mas é uma maneira, assim, de angariar receitas nesse momento, né? Importante também, né? Se nós não conseguimos mexer com a receita, vamos mexer com as saídas? Pensa comigo. Renegociar contratos. Talvez seja um momento você não deixar de pagar. Isso jamais, em absoluto, eu vou dar essa sugestão. Mas é renegociar um contrato, por exemplo, um aluguel. Por que não negociar com o seu locador uma possibilidade de pleitear? Me dá um desconto nesse momento para eu pagar mais à frente, ou coisa do gênero, né? E uma coisa muito importante, tá? Que é você antecipar movimentos. Lembra que eu falei para você que vai antecipar movimentos? Pensa comigo, você percebe que daqui 60 dias a sua conta vai ficar negativa. O juro do cheque especial hoje, para falar barato, hein? 8%, um pouquinho mais, tá? Você percebe que você vai ter um boom lá na frente e na sua conta vai estourar em R$8.000. Quanto você vai pagar de juros por mês desse valor? Puta, vai dar uma cacetada. E você tem um carro. Por que não refinanciar o carro pagando 1% ao mês e dilui esse valor, você consegue? Olha aí, outra dica boa, hein? É muito importante. E palavras fortes, tá? É diferente você ir no banco buscar empréstimo e é diferente você buscar no banco investimento. É financiamento. Reparem a força das palavras. O tamanho do juro, ele é proporcional a essa palavra. Se eu falo que eu vou buscar um empréstimo, a pancada é grande. Se eu falar buscar um financiamento, é outra pegada. Então, essa é uma dica bastante legal. Pessoal, o tema é um pouco denso, né? Falar de dinheiro, falar de números exatos é um pouco, né, como você disse, chato até, né? Você trata mas eu acho que é muito importante cada vez mais a gente se conscientizar disso, pessoal. Anote essas dicas que são muito importantes. Marcelo, se eu vou dar um tempo, porque aqui realmente nós temos muitos abraços para dar. Oba. João Pedro Januário, que mandou um abraço, outro abraço, João.
Mary Almeida Belfort Riz, um grande abraço para Mary. Vera Tomás, Verinha, te amo, um beijo no coração. Ricardo Seveção, também conhecido como Bang. Bang, um grande abraço para você, Bang. Camila Gonçalves, do ateliê da Camessa. A letra aqui tá um pouquinho esquisita, mas é você, Camila. Um grande beijo para você, Camila. Um grande abraço também para o nosso grande amigo Marcelo Bocchiniani, Marcelo da Associação, grande guerreiro. Grande abraço, Marcelo. Voltando aqui, é outra pergunta. Senhor Marcelo, a outra pergunta que eu faço para o senhor. Eu acho que preciso comentar, né? Você pediu para eu falar sobre os itens. Eu estou indo na segunda agora. Me perdoa. Exatamente. Vamos lá, chega o rei. Então, desculpa, vamos lá. O segundo cenário, Marcelo, é o comerciante, o empresário que não pode vender, mas as contas continuam, certo? Ele não vende, mas as contas continuam. E como que esse empresário, esse comerciante pode se organizar no período pós-pandemia? Gente, olha aí, comerciante, empresário. Agora, esse é um problema um pouco mais grave, mas também nós temos artifícios, temos ferramentas para poder ajudar. Primeiro, mesma coisa que eu falei para a pessoa física, cabe o raciocínio para a pessoa jurídica. É a renegociação dos contratos, aqueles que você tem contato direto com o seu contratante, você pode fazer uma renegociação. O aluguel é um exemplo, né? Contas que eventualmente são os seus fornecedores, renegociar prazos. Eu sempre digo, jamais deixe de pagar ou deixe de arcar com as suas responsabilidades. Mas fale com o seu fornecedor para você não perder o crédito. Uma vez que você perde o crédito, daqui a pouco a coisa se complica. Mas isso é mais negociando mesmo, né? Tem que sentar... Por isso que eu falo, a renegociação, esse momento é época de negociação. Porque estamos todos no mesmo barco. Não tem fundamento. Se alguém também não tiver a fim de negociar contigo, aquele momento seguinte é o cara que não é seu parceiro. Aquilo, infelizmente, não é um cara que você tem que tirar da lista de parceria. Todo mundo tem que dar uma negociada agora, né? Agora é a hora de negociar. Mesmo que seja online, porque não dá para fazer no tete a tete, né? Tem que fazer por telefone, pelo zap. Via WhatsApp, né? Outra coisa, existem alguns recursos que é consultar um advogado trabalhista, porque existem negociações trabalhistas, como a redução da jornada de trabalho, a suspensão dos contratos, falar com o contador, porque alguns impostos foram prorrogados, né? Pensar em reduzir as operações para o mínimo possível. Não dá para agora querer fazer grandes operações para investir em estoque ou comprar estoque. Agora não é hora. Agora é hora de nem fazer grandes investimentos. Sabe o que eu acho que é hora de fazer? É investir em relacionamento. É investir em networking. É conversar com os seus fornecedores, com os seus clientes, não deixar ele desamparado, porque o custo de perder um cliente é muito grande. Se você tem clientes, você não consegue, principalmente os prestadores de serviço, tá? Da área de saúde, não conseguem. Liga para o teu cliente. Como que você está? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Dá uma ligada pro pessoal, né? Tem que ligar. Olha aí, pessoal, dá tempo ainda de dar uma ligada pro pessoal. Essa proximidade, principalmente numa época que somos todos carentes, inclusive, ela é muito importante. Porque se você não liga, tem muita gente querendo ligar. E você vai perder o teu cliente necessariamente. Então agora é época de investir em relacionamento. E você falou uma coisa que eu mando um abraço para todo mundo que está montando essas redes. Tem uma rede que eu, inclusive, faço parte, chama Economia do Bem. Estão se trocando, estão fazendo muito negócio. Empresários de Itu, tem outro grupinho no Zap. Então, eu acho que esse é um caminho também, pessoal. Sabe? A gente montar grupos virtuais para cada vez mais fazer negócio. E eu digo uma coisa. Se unirem os pequenos, então, vai ficar cada vez melhor. Para que os pequenos possam se unir e fazer compras coletivas. Para os pequenos se unirem e diminuírem custos. É o momento para isso também. Poder de barganha. Poder de barganha, exatamente. A última pergunta nesse sentido, Marcelo, é agora para você que está desempregado. Pessoal, prestem atenção. Para você que ficou desempregado, não foram todos os que conseguiram auxílio. Então, e agora, Marcelo? O que fazer para o desempregado que não conseguiu o auxílio? Agora, é uma das situações mais críticas, né? Porque assim, a gente vai falar para ele reduzir mais o quê? Porque essas famílias já estão numa situação realmente difícil e às vezes a criança querendo com a barriga doendo de fome, às vezes tem coisas ali que são pesadas. Como que você fala, reduz aonde? Não tem onde reduzir. Precisa contar com a ajuda de pessoas, sim, é um momento, e é arrumar o emprego que dá para aquele momento. Se você recebia R$ 1.600, mas você apareceu na oportunidade de ganhar R$1.000, tem que abraçar, para não piorar a situação. Empregos que talvez você não seja tão apaixonado, mas agora é a hora do nosso orgulho estar um pouquinho de lado. E exercer o poder de resiliência que nós temos. Agora é a hora, infelizmente, sei que parece
Não é hipocrisia não, mas é um fato. A gente tem que estar muito, muito humilde nesse momento, né? E redefinir as metas, como eu sempre digo. Precisa tomar muito cuidado e cortar onde dá, porque acho que é o caminho, também não tem o que fazer. E aproveita a oportunidade, Marcelo, saindo um pouco dessa conversa, que a gente tem ajudado muitas pessoas no sentido de conseguir o auxílio. Até porque o auxílio hoje é só via aplicativo, então não tem presencial para você conseguir. Então, o pessoal também pode mandar mensagem nesse sentido. Eu estou precisando de um auxílio para conseguir o auxílio. Manda para nós também, tá bom? Só mais alguns abraços. Graças a Deus aqui o pessoal está assistindo. Grande abraço ao Ari da Fiel. Grande abraço, Ari. Queria aproveitar também aqui e mandar um abraço para Débora Nunes, sua fã. Fez até uma por dia, né? Um beijão no coração. Legal. Um grande abraço para Vanesca Majoral, Vanesquinha, um grande beijo no seu coração. Manda a pergunta que você falou. Queria também aproveitar aqui e mandar um abraço para Graça, a Graça e a Elzinha. Graça e a Elzinha que estudaram, né, trabalharam na nossa escola Terra São José, nos ajudaram, é como se fosse uma mães para nós. Graça e a Elzinha, um grande abraço. Vamos lá para a próxima pergunta, senhor Marcelo. Com a redução de renda e o medo gerado pelo Covid-19, você acredita que haverá uma mudança na relação das pessoas com o dinheiro após a pandemia? Assim, eu espero que sim, mas eu acredito que vai ser o momento inicial que as pessoas vão começar a ter um pouco mais de percepção mais assertiva com relação ao dinheiro delas. Mas a gente tem, infelizmente, historicamente, as pessoas elas esquecem muito rapidamente o que aconteceu. Eu espero que dessa vez não. Eu espero que as pessoas elas entendam que é importante, sim, manter-se saudáveis financeiramente. As pessoas às vezes passam por uma grande dificuldade de saúde, elas saem logo elas voltam para fazer aquilo que elas faziam da maneira errada. Eu espero que com o dinheiro isso não acabe não acontecendo, né? A gente é muito impulsionado na nossa sociedade a consumir, a viver o dia como se não houvesse amanhã, o famoso carpe diem, né? Aproveite o dia. Gente, eu entendo que a gente tem que ter também essa preocupação em aproveitar, mas um pouquinho que seja, fazer um colchãozinho, o mínimo que seja, um mês de uma reservinha que seja. Olha o quanto não faria diferença. Agora, né? Um pouquinho que fosse, É uma coisa para se pensar. Eu acho que é importante você viver a vida e aproveitar. Não estamos aqui falando para pregar para você ser um cara que não vai... Mas acho que tem que ter, como tudo, né? O equilíbrio da vida da gente é uma coisa muito difícil. E o equilíbrio financeiro também é uma das coisas mais complicadas, tá? Tá bom. Agora vamos, o que ele disse, pessoal, mais uma vez, qualquer pergunta que vocês venham a fazer, façam para o 941-878-499. Estamos à disposição nesse dia tão gostoso para mim, onde eu mesmo estou aprendendo muito aqui com o Marcelo. Tenho certeza que você que está passando por uma situação delicada nesse momento, acredito que a grande maioria das pessoas estão passando um momento delicado financeiramente, pode ir aqui pegar algumas dicas desse mestre, desse consultor financeiro que é o Marcelo Fioravante. Uma das últimas perguntas, Marcelo. Então vamos lá. Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para mim, ó. Muito se fala em economizar. Temos que economizar. Minha mãe, principalmente. Rodrigo, economiza, bota na poupança e tal. A pergunta é, temos que economizar? Legal, acho que agora todo mundo ficou consciente que temos que economizar. Mas o economizar não é na poupança, certo, Marcelo? A poupança, nós falamos economizar na poupança, a poupança é o que dá menos retorno. Então nós temos outras formas de economizar, de investir o nosso dinheiro. Eu não entendo nada, mas aqui CDB, Tesouro Nacional. Eu queria que você percorresse agora, pessoal, você que tem dinheiro agora para poder, né, investir esse dinheiro no lugar legal, ou ainda que não tem, mas na hora que tiver, saber aonde investir, aonde economizar de verdade. Fala para nós, Marcelo, o que fazer com o nosso dinheiro que a gente consiga juntar para economizar. Joga onde ele? Beleza, vamos lá. Não é uma resposta muito simples, porque ela depende principalmente de analisar o quanto você está disposto a correr de risco, porque ele tem toda essa pegada também, né? Óbvio, já chegamos a um consenso, economizar, ok, checklist. Guardar na poupança, eu acho que hoje é o mesmo que guardar embaixo do colchão.
A rentabilidade é simplesmente estapafúrdia, é muito pequena, né? Poupança não, então. Infelizmente não. Embora algumas pessoas são tão assim inseguras que ainda preferem, até porque existe, né, um lastro do governo que garante até 250 mil reais se houver um confisco, alguma coisa do gênero, ou se o banco quebra. Por segurança. Mas acho que é muito contaminados por aquilo que aconteceu com a Zélia lá em 89, 90. Plano Collor. Naquela época lá. Mas hoje nós vivemos um outro momento, acho que não corremos mais esse risco, felizmente, né? Então veja, quanto você está disposto a correr de risco? Nós temos ali desde investimentos que retornam um pouquinho mais, que são os fundos, os CDBs, que retornam um pouquinho mais, até uns fundos de ações que são um pouquinho mais arrojados. O que é legal? E o risco? Desculpa a pergunta. Então, o risco é maior. O quanto você está disposto? Então, o que eu sugiro? Guarde os ovos em várias cestas, diversifique os seus investimentos, de modo que aquele que retorna mais, eventualmente se tem uma queda, você perde menos também. Então, a diversificação é muito grande. O que eu dou de sugestão, quando você vai fazer um investimento, e eventualmente você vai procurar um gerente de banco, alguma coisa do gênero, tem lá uma chamada lâmina, né, de investimentos. Né? Ali está o nome dos produtos, ali está a taxa de valor inicial que você tem que investir, tem ali o imposto de renda, o prazo que você pode resgatar. Toma cuidado, se você tem pressa para resgatar dinheiro, não é para você. Se você tem emergência, aqui 60 dias eu acho que eu vou precisar desse dinheiro, não é o momento. Mas fica muito atento com a última coluna, que chama taxa de administração. Aí é pegadinha. Tá. E, desculpe cortar, a taxa de administração também nos financiamentos, né? Tem uma taxa lá que a gente acha que está pagando um pouco e no final das contas, toque, dica, escutem, Marcelo. A taxa de administração, às vezes você é sugerido um investimento que na primeira linha ela está um retorno legal, mas a taxa de administração é maior também e está comendo, mas é o produto do mês. Aí eu não quero entrar no mérito, porque o gerente também sabe fazer o papel dele. Ele está fazendo a venda dele. Então eu não estou falando que o cara do banco está errado, jamais. Ele está fazendo um trabalho que ele tem uma meta para ser batida. Né? Só que daí ele pega nós, né? É o jogo, né? É o jogo. É o jogo. Mas, então, a gente que é inocente. Eu acho que, como tudo, né? Estudo é bom para tudo. O mínimo que... Hoje tem tanta informação, Macruz. Olha, vocês têm 200 mil sites confiáveis, tem gente boa ensinando. Dá uma olhadinha na internet antes de investir. Acho que vale a pena fazer essa pesquisa. Essa pesquisa antes. Mas o fato é, pessoal, vamos juntar e de preferência não na poupança. Na poupança realmente, eu não sou um grande especialista em investimento, mas isso é um fato. Poupança não. Um CDB, um DI, um fundo, acho que é uma recomendação legal. Dica aí, pessoal, anota aí. Outra pergunta, senhor Marcelo Fioravante. Como você entende que ficará essa relação pessoas com dinheiro? Principalmente as que estão atingidas financeiramente na pandemia e no pós-pandemia. Até porque tem uma minoria que se lascou, estamos todo mundo lascado, que se deu mal com questão de dinheiro, mas existe um pouquinho de gente, porque o dinheiro não some, né? Não. Certo? Se tem troca de mãos. Exatamente. Se tem um montão que perdeu, e a grande maioria perdeu, tem as minorias que ganharam, e muito, né? Sim. Porque esse monte de gente perdeu, esses pequenos que ganharam muito. Por exemplo, quem está fazendo máscara deve estar ganhando muito. Quem faz os aparelhos do Covid deve estar ganhando muito. Né? Certo? Então, como elas, de uma maneira geral, deverão tratar da sua saúde financeira daqui para frente? Principalmente essas que são a grande maioria que realmente se afetaram financeiramente com o Covid-19. Essas pessoas precisam não demorar para começar a renegociar os problemas que elas tiveram, né? Então, acho que elas têm que começar já a buscar os seus credores, para tentar falar, eu não consigo pagar do jeito que você quer, mas eu quero propor isso aí para dividir em 20, 30 pagamentos se for necessário. Porque se ela perder o crédito e começar a sujar o nome dela, vai ser cada vez pior lá para frente. É uma bola de neve. É um círculo vicioso péssimo. De novo, parar e negociar. Liga pro cara, negocia, não joga para frente, não empurra com a barriga. Tem que esperar para explodir, proteste, eu acho que não é o caminho. Porque você necessariamente precisa retomar a tua vida. E ao retomar a tua vida, você vai buscar um banco, você vai buscar uma empresa de fomento e vai consultar seu CNPJ, seu CPF. E aí, se você estiver mal? Então, uma boa negociação, uma negociação razoável é uma briga ruim. Então, eu acho que é importante que você renegocie, né? E tentar... Tem negócios que realmente foram muito afetados e estão com dificuldade de retomar. Você sabe, exemplo, eventos, turismo... que depende de aglomeração, né? Turismo. Mas reinvente-se. Eu vejo pessoas de eventos, por exemplo, que estão vendendo os kits festa na casa. Então é um momento de ter muita criatividade. Então, eu sei que é difícil, não é a mesma rentabilidade, não é a mesma lucratividade,
Mas é importante que você vá buscar atrás do dinheiro. Senão, esse buraco cada vez fica maior. Vai cabendo mais Até e mais. porque, de uma forma ou de outra, o mundo não será mais o mesmo, né? Ou ele vai ser melhor ou pior. Depende de cada um de nós. Ele vai ser diferente. Ele vai ser diferente. Ele vai ser diferente. E realmente acho que o Marcelo falou é essa questão de criar, né? Que diz a Einstein, a crise vem de criar, né? Isso. Então, assim, nós temos que recriar, reformular, arrumar novas formas de fazer negócio, né? Novas formas de tratar o nosso dinheiro. Tenho certeza que essa palestra está sendo muito conscientizadora nesse sentido, pessoal, de como fazer com o nosso dinheiro em pandemia e principalmente como vai ser daqui para frente. Tem que se reinventar, Macruz. É um exemplo bobinho. Relembra o tempo do videocassete, as locadoras. Quantas locadoras não tínhamos aqui em Itu? De uma hora para outra acabou o videocassete e locadora. Não tem mais, né? Então, cada coisa tem o seu E momento. a Netflix acabou com todo mundo, no final das contas. Então, tudo tem o seu tempo. A vida é feita de ciclos. E os ciclos financeiros são iguais. Tudo uma hora termina. Então, se você... Grandes são os visionários que percebem a hora certa de fazer essa mudança. Maravilha. Perdem menos. Pessoal, estamos quase que terminando, ainda não, espera um pouquinho. Mais uma vez, perguntas 941-878-499. Queria aproveitar aqui para mandar mais alguns abraços. Olha, nossa live tá indo bem, Marcelo. Oh, que coisa boa. Um beijão para Bebel Garção. Um beijão para minha mãe. Minha mãe tá acessando aqui, mãe. Um beijo, obrigado, viu, se acessar nós. Ó, os motoboys esses mais uma vez que eu quero dizer que estão na linha de frente, fazendo um trabalho, uma ação humanitária, eu diria, assim como muitos, como o pessoal da saúde, mas os motoboys mandaram aqui um abraço ao Fábio, ao Thiago, Caveirinha, grande abraço, Caveirinha, o João Cabelo, toda a trupe aí dos motoboys. Um outro grande abraço pro Jonathan lá da Horta Comunitária da Vila Martim. Um grande abraço, Jô, fique com Deus. Um abraço também pro Fran Guarnieri. Fran, beijão no coração, tudo de bom pra você. O Marcelo Boquilha de novo, um grande abraço, Marcelão, que bom que você está assistindo. Um abraço também pra Michelle Spinar, de mim, um grande beijão no seu coração. Olha a outra que está assistindo aqui, Marcelão, sua amiga, Érica Belon. Legal, grande Meg. Doutora Érica Belon. Um grande beijo no seu coração. E um grande beijo também e abraço pro pessoal do Arame Liso. Conhece o pessoal do time Arame Liso, futebol e conhaque? Grande abraço. Ah, tem mais abraço aqui. Manuel Monteiro, deve ser o Mané da Saúde. Manuel Monteiro, Isolina Lisboa. Isolina, tô com saudade de você, viu? Fica aqui um abraço e um beijo virtual, mas quando acabar a pandemia eu vou dar um abraço em você. E aqui, ó, que a Isolina até disse, boa noite e ótimas dicas, Marcelo. Que ótimo, muito bom, muito obrigado. Vamos lá, agora algumas perguntas dos nossos, como eu poderia falar, telespectadores, internautas, né, melhor, né? Então tá lá. Marcelo, essa daqui é da Débora Nunes, Marcelo. Legal. Beijão, Dé, um beijo no coração. Legal. Acompanho o seu trabalho bem de perto e admiro e aprendo muito com suas lives. Minha pergunta é, esse é o momento ideal para renegociar um antigo CNPJ que abri em Santana do Parnaíba para a empresa que eu trabalhava? Agora esse CNPJ impede de eu abrir MEI. Débora foi profética, né, Vira? Abrir minha MEI. É um bom momento para renegociar? Obrigado e abraços para Arlete. Espero vê-los em breve no teatro. Legal. Obrigado, Débora, por estar presente. A Arlete também mandou um abraço de volta. Débora foi profética, né? Parece que ela já antecipou algumas coisas que a gente conversou. Falando, né? Sim, momento é de renegociar, sim. E lembra que eu falei que a gente precisa estar com a saúde financeira em dia, porque senão você não consegue abrir uma nova empresa? Sua ideia de abrir uma MEI é fantástica, até porque a carga tributária é menor. Só que você não vai conseguir abrir uma MEI se você tiver um CNPJ em seu nome. E para finalizar o CNPJ, você necessariamente vai ter que eliminar os seus passivos e renegociar tudo o que você tem. Então, negocie sim, para que você possa abrir uma MEI e aí você tem uma carga tributária melhor. Inclusive, que corroborando com a sua resposta, Marcelo, na prefeitura tem o Sebrae lá que abre mês, inclusive um abraço aqui pro Anderson, pro João lá do Sebrae da prefeitura. Carlinha, toma um beijo. Carlinha, um beijo na sua mãe também. Fabuloso. Mais uma pergunta do Eduardo Gatti. Beleza, Edu? Um grande abraço para você. Gatti, obrigado. amigo, legal. A pergunta dele, manda um abraço pro seu pai, o Gato também, viu? Gostaria de saber se nesse cenário com desemprego e queda no consumo, você acredita na deflação?
Olha que chique, não? É. Não, Gatti, eu não acredito na deflação, sinceramente. E aí agora eu vou colocar a cara a tapa, né? Não, embora a taxa Selic esteja caindo, que é uma das coisas que podem fazer com que a gente tenha um pensamento nesse sentido, né? Eu não acredito na deflação porque nós somos inflacionários por natureza. Porque ao perceber que o movimento de consumo vai retomar e daqui a pouquinho uma outra coisa vai acabar, nós vamos acabar subindo o nosso preço naturalmente. Então, eu não acredito em deflação, nem para hoje, nem daqui uns 50 anos, não com a cultura que nós temos hoje. Não é falta de cultura, é o jeito que nós convivemos com o nosso dinheiro. Então, não acredito em deflação. Não acredito. Eu não acredito. Não acredito. Posso estar totalmente errado, mas como eu disse, né? Sua opinião, né? Não há bola de cristal aqui no mundo das finanças, né? Tá bom. Agora o João, do Sebrae. Ô João, grande abraço. Acabei de mandar um abraço, vou mandar outro para você que é amigo do Anderson. Anderson, grande abraço. Marcelo, você indica algum livro sobre inovação para enfrentar a crise? Olha, sobre inovação, eu posso indicar... Eu gosto muito dos livros, inclusive, da linguagem do Gustavo Cerbasi, que são os livros de finanças empresariais e pessoais. Por quê? Do mesmo jeito que eu trabalho, ele pega a metodologia que é tão maçante, tão difícil que a gente lê nos livros do Assaf Neto, de grandes doutrinadores das finanças, ele pega esses livros e ele transforma numa linguagem extremamente acessível e do dia a dia. Então, eu acho que livros do Gustavo Cerbasi, por mais que ele seja comercial, e faz parte de ser comercial, eu acho que eles são uma boa dica para você. Inovação, exatamente eu não conseguiria te indicar, mas sobre finanças eu pensaria no Cerbasi, que tem uma pegada, vez ou outra ele fala alguma coisa sobre inovação, sim. Tem o Simon Sinek, eu acho que é uma dica legal também, que é Em Busca do Círculo Dourado, eu acho que é uma linguagem bacana também. Podia aproveitar aqui, eu queria eu mesmo perguntar, tem mais alguns outros livros, alguns links, alguns vídeos no YouTube que a gente poderia, fora os seus, é claro, né? Aproveitando para fazer um merchan, os vídeos do YouTube do Marcelo são muito bons, então fiquem à vontade. Eu posso pensar em disponibilizar uma coisa de qualidade, né? Porque daí assim eu posso elencar com muita calma, bem em cada área específica para dar essa dica para vocês. Maravilha. Mais uma pergunta aqui, Manuel Palmeira. Manuel, grande abraço no seu coração. Estou devendo uma visita para você e vou fazê-la. Se sinta abraçado virtualmente. Pergunta é, com a redução da taxa de juros divulgada ontem, a caderneta de poupança vai perder a inflação? Vai perder para a inflação? Vai perder para a inflação? Bom, nós já falamos que a taxa de juros está caindo. A inflação está ótima, né? Na verdade, a inflação ela é regulada pelo índice GPM, que a gente já não acredita muito nos índices do GPM, embora tenha todo um estudo que é feito, né, para calcular aquele índice. Normalmente, a inflação real ela é um pouquinho maior do que aquilo que a gente vê. Haja visto que eu tenho certeza que vocês já perceberam, quando você vai no mercado, mês após mês, o preço sempre sobe e o GPM nunca dá aquele valor. Curioso, né? Não quero entrar nesse mérito, mas eu acho que, respondendo a pergunta dele, eu acho que em breve nós teremos a inflação, a poupança do que pagar para ficar lá no banco, do jeito que as coisas estão caminhando. Você acha? Não, brincadeira. Brincadeira, não. Mas eu acho que ela não vai chegar a perder para o índice que é declarado pelo IGPM da inflação, mas vai ficar muito, muito próximo. Né? Muito próximo. Né? Porque ela é composta, né, pelos juros mais a correção monetária. Então sempre é uma parte atrelada à taxa Selic. Então não tem como perder de fato. Mas nunca se sabe, né? Então tá bom. Mais uma perguntinha, pessoal. Estamos acabando, mas 941-878-499, faça a sua pergunta. Uma pergunta da Vera Tomás. Mandei um beijo pra ela, tá aqui. Verinha, não precisa nem dizer que eu te amo, né? Então vamos lá fazer a pergunta da Vera Tomás. Marcelo, onde você sugere investir hoje para ter um mínimo de ganho? Nós comentamos, depende do seu risco, né? Mas o mínimo de ganho, acho que nós estamos falando aqui. Hoje eu fiz inclusive uma aplicaçãozinha, minha filha também tem coloquei lá R$100 e poucos, eu coloquei para ela no CDB 90 dias, no banco, não vou falar o nome do banco, não vou fazer propaganda do banco não. CDB 90 dias, ele é isento do imposto de renda, tem que dar uma olhadinha nisso, se é isenção do imposto de renda, e a taxa de administração é 0,25%, se eu não me engano. Ele paga 97% do CDI pelo valor que eu apliquei. Então, hoje é o mínimo que a gente pode pensar, que acho que é um valor razoável aí. Que é CDB. É um CDBzinho ali. CDBzinho. Procure um CDB ou um fundo conservador. Não vá comprar fundo de ações, porque ainda está muito oscilante. Já que você está tocando nesse assunto, vai aqui um ogro falando, tá? E o Tesouro Nacional? Veja, eu nunca me aprofundei sobre o Tesouro Nacional, porque assim,
Esses títulos são sempre são negociados em searas que eu praticamente eu não conheço. Se eu começar a divagar sobre o Tesouro Nacional, que eu vou estar correndo o risco de falar uma coisa que eu não conheço. Tá. Eu não gosto de falar do Tesouro Nacional, também como eu não gosto de falar de ações. Tá. Veja, com toda a humildade aqui. Se eu começar a falar de ações aqui, eu não tenho conhecimento técnico para falar, eu vou falar uma besteira. Eu sei que é risco, mas... Maravilha. Pessoal, mais uma vez digo, perguntinhas nós estamos terminando, 941-878-499. Acredito eu que cada vez mais aqui nós vamos estar se conscientizando do que fazer com o nosso dinheiro. Eu, em especial também, Marcelo, por isso agradeço de coração todas as dicas que vocês estão dando. Vamos ter a consciência de guardar um pouquinho, saber como guardar, de como lidar com o nosso dinheiro. Nós estamos passando, que eu sempre digo, Marcelo, pela Terceira Guerra Mundial. Com certeza. Isso. Sem um tiro. Sem mentira, certo? Sem um tiro. Sem um tiro, exato. O inimigo invisível e a China já ganhou a guerra. Infelizmente. Então, pessoal, acho que essas dicas cada vez mais vão ser importantes pra gente. Esse vídeo, inclusive, vai ser gravado, tá aí na nossa página, Rodrigo Macruz. Se você quer assistir de novo, fique à vontade. Mas, cara, olha, eu digo de coração, pra mim foi muito bom. Espero que pra você que tá desempregado, pra você comerciante, empresário, que tá passando por dificuldades nesse momento, pra você que teve seu salário reduzido também, deve estar sendo muito importante. A gente fica à disposição aqui para responder. Acho que nós não temos mais nenhuma pergunta, é isso? Não temos? Não temos, acabamos nossa pergunta. Então, pessoal, se vocês quiserem assistir de novo, se vocês quiserem pedir para que a gente faça outro vídeo, outra live nesse sentido, para cada vez mais nos conscientizarmos de como trabalhar com o nosso dinheiro, Marcelo Fioravante é um consultor financeiro, um mestre nesse sentido. Tenho certeza que ele deu várias dicas que vai ajudar você a poder ter uma saúde financeira melhor. Na pandemia, que ainda não acabou, mas principalmente na pós-pandemia, certo, Marcelo? Exatamente. Faça suas considerações finais. Claro que primeiro fica um grande agradecimento a você. Não orque, meu. Foi muito legal, espero ter contribuído de alguma forma com algumas dicas pontuais. Aquilo que eu não soube responder, se vocês quiserem, depois fica o compromisso de arrumar as dicas de livros para vocês, é um compromisso, depois eu posso passar para a Regina. Para encerrar, dicas pontuais, né? Consumo consciente, sempre. Poupança, não a poupança ao tipo de aplicação. Guardar. Poupança no sentido de guardar. Guarde sempre um pouquinho do seu dinheiro e lembre-se, dinheiro não aceita desaforo. Isso é muito importante. Então, use o seu dinheiro com inteligência. Tá bom. Pessoal, um grande abraço no coração. Fiquem com Deus. Espero realmente do fundo do coração que a gente fez essa live aqui com muito carinho, com muito amor, com muita esperança que a gente vai ter cada vez mais um mundo melhor para todos nós. Um grande abraço mais uma vez e tamo junto e misturado, pessoal. Precisando, estamos às suas ordens. Um grande abraço no coração. Um abraço.